atrás de mim com o carro, foi dirigindo, chegou perto dele, eu tinha um cabelo bem comprido, ele pegou meu cabelo e batia minha cabeça assim, na porta do carro, sabe, puxando meu cabelo e batendo, pá, pá, pá. Daí eu entrei no carro, morrendo de medo, e ele deu um murro num negocinho que a gente tinha no retrovisor, e quebrou. E ele falou, se alguém perguntar para você do seu galo, né, do seu machucado, fala que você bateu a cabeça. E foi o que eu fiz. E você obedeceu? Obedeci. Morrendo de medo. Eu pensando, nossa, não quero colocar meu irmão mais novo, assim, que eu amo de paixão, que ele é, assim, meu irmão mais novo, ele é... eu não sei nem descrever o quanto eu amo esse menino. E eu não queria magoá-lo, e eu não queria expô-lo, ele estava com um amigo dele, eles estavam felizes lá comigo, eles iam ficar mais um mês. Então eu não quis, eu tive a oportunidade, se fosse hoje, eu teria chegado pro meu irmão e falado, olha, aconteceu isso, vamos cair fora daqui. E eu teria uma companhia para sair de lá. E aí tenho certeza que ele ia me ajudar a fazer as malas, a gente estava fora no dia seguinte. Mas sim, mas não passou pela sua cabeça? Não passou pela sua cabeça ir na polícia? Não. Eu nunca chamei a polícia, Jane. Nem quando teve uma época que ele queimou a minha mão com um cigarro, ele apagou o cigarro na minha mão, que o osso aparecia. E no mesmo dia, Jane, bateram no carro do nosso carro na rua, nosso carro estava parado na rua, e bateram no carro. No mesmo dia que a gente tinha acabado de brigar, ele tinha me batido, me queimado a mão. Daí chamaram a polícia pelo fato do carro ter batido na rua. Eu desci lá com a minha mão amarrada com uma faixa e eu tremendo, pensando, será que eu falo pra polícia? Será que eu falo pra polícia? Será que eu falo? E não falei. E ele tinha certeza que eu não ia falar. Isso que era assim, ele tinha controle. Eu tava assim na mão dele, sabe? Ridículo. Ele sabia, ele não tinha medo, ele teve o menor medo que eu ia falar pra polícia. Ele sabia que eu não ia falar. Eu desci lá com ele, junto com o carro, ele falando com a polícia, tinha acabado de me bater, tinha acabado ele falando lá com a polícia, olha só o que aconteceu, e aí, o que vai rolar? E eu, assim, tremendo de medo, porque sempre aconteceu essas coisas, eu podia estar o maior calor no verão, eu tremia, eu sentia um frio, e eu tremia, e eu lembro, assim, de tremer, de medo, não sei se... depois que eu estudei sobre isso, eu aprendi que isso tem a ver com depois que ele praticava essas coisas com você, que não tinha nem um ano de casada, com quanto tempo ele voltava a se comportar como uma pessoa normal? E tratar você como esposa? Mas eu digo assim, o comportamento dele, o comportamento emocional dele. O comportamento dele é que nada tivesse acontecido. Nada. Mas ele não era uma pessoa super carinhosa comigo. Então, não é assim que ele voltava a me abraçar. Tipo, ele só não me batia, entendeu? Ele só estava lá e estávamos convivendo juntos. E quando tanto é que ele não gostava de fazer sexo comigo, ele preferia assistir filme pornográfico. E era uma outra coisa que eu achava, será que eu tô fazendo de errado? Que eu, sabe, eu me duvidava muito. Eu achava que eu podia mudar alguma coisa e ele ia começar a gostar de mim de novo, sabe? Essa é a minha mentalidade da época. E por isso que eu fiquei tanto no relacionamento também, porque eu achei, se a culpa é minha, eu posso mudar alguma coisa, né? Então, muitas vezes eu acho que as pessoas ficam no relacionamento... Mas assim, por exemplo, o cara te dá uma surra, o cara te bate em público, depois o cara queima a sua mão, uma queimadura de 3º grau, que aparece o osso, uma dor insuportável, só de pensar eu já sinto a dor. E depois, quando esse cara te abraçou e fez amor com você, você achou que estava tudo bem? Jane, eu acho assim, quando uma pessoa faz uma coisa que é um terror, faz uma coisa horrível para você, e não pede desculpa, assim, se você esbarra em alguma pessoa, você pede desculpa, né? Se uma pessoa
te xinga e depois, desculpa, eu não devia ter feito isso, sabe? Uma coisinha assim, as pessoas admitem a culpa. Agora, uma pessoa como o meu ex-marido, ele não pedia desculpa, ele podia me bater, ele podia me falar, eu não vou dormir no sofá, se você quiser, você que durma no sofá. Daí eu falava, mas a gente não pode dormir separado. Então ele falava, então dorme no chão. Eu dormia no chão. Entendeu? Você dormia no Uma chão. pessoa que não pede desculpa, e eu dormia no chão. Dormia, assim, pensando nessas coisas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com a autoestima que eu tenho hoje, eu falava, meu, o que eu tava fazendo lá? Mas é por isso que tanta gente sofreu abuso e não fala, porque é uma vergonha. Contar isso pra você, eu fico envergonhada, entendeu? Imagina como... Isso foi 20 anos atrás, né? 15 anos atrás. Mas imagina enquanto eu tava orando com... Assim, não é que eu era burra, não é que eu... Era falta de amor próprio. Não era muito amor por ele. Isso que eu falo para as pessoas. A gente não fica com um abusador porque a gente ama demais a pessoa. A gente se ama de menos. Porque ninguém gosta de sofrer. Então, o que acontecia? Ele não pedia desculpa e automaticamente a gente tem que achar algum culpado. Né? A gente precisa, se não pedir desculpa, a culpa de quem? Você se Isso culpa, tudo. né? A pessoa se culpa. E eu culpava. Então, se a culpa não é dele, ele não pediu desculpa, eu fiz alguma coisa errada. Então, foi assim que eu fui me culpando e foi assim que a minha autoestima foi indo para buraco, até o momento que eu estava com uma depressão, assim, abismática. Você chegou à desnutrição porque você entrou em depressão e você não comia, ou porque ele não colocava comida dentro de casa, ou porque ele tomava seu dinheiro todo? O que aconteceu para você chegar nesse estado físico? O que aconteceu? Eu tive bulimia. Eu comecei a vomitar, eu comi, vomitava, eu comecei a me automutilar. Essa foi a minha forma de achar que eu tinha controle de alguma coisa na minha vida. Sendo que, né, eu estava só me mutilando, automutilando. Além dele estar fazendo comigo, eu também estava. Então, eu precisei de fazer muito tratamento, eu tive estresse pós-traumático, e não é fácil. Por isso que eu falo, a pessoa não precisa te bater, não precisa te queimar. Se você está vivendo com uma pessoa que está te fazendo sofrer psicologicamente, que você sabe que a culpa não é sua, e você para, peraí, por que eu estou me culpando, né? A gente precisa de um acompanhamento psicológico, porque se a gente passa para outro relacionamento, a pessoa é diferente, mas você é o mesmo, a sua autoestima é a mesma, os seus padrões são os mesmos no relacionamento, e você vai viver um outro relacionamento abusivo, né? Você vai procurar, você acaba sendo aquela peça doente do cabeça que vai achar um outro que se encaixa, né? Então, às vezes as pessoas perguntam pra gente, né, como é que eu atraio tanto narcisista? Porque você é aquela peça doentia do quebra-cabeça, você precisa se mudar, você precisa achar o seu valor, você precisa saber o que te faz feliz, o que você não atura, o que esse você não gosta. Um processo, né? Isso é um processo muito longo. A cura é um processo longo, muito longo. E muitas pessoas que estão se tratando, elas voltam para o abuso. Elas melhoram e voltam para o abuso. Porque o abusador também finge que se tratou, diz que se tratou, que melhorou, e se apresenta novamente como aquele príncipe do início. A pessoa está se tratando. O problema é o seguinte, para você se tratar, só você tratar dos traumas, não adianta. Você tem que descobrir o seu valor. Porque a pessoa, quando sabe o seu valor, ela não deixa que ninguém a diminua. Não, meu valor é esse, eu não vou deixar você me diminuir. E aí ela luta para não chegar perto de algo que puxa ela para baixo, né? Por isso que eu falo, se você conhece o seu valor, você vai pensar 50 mil vezes antes de se relacionar com alguém. Quando você conhece o seu valor, uma pessoa... Exatamente. Se você está vivendo sozinha, por que eu vou chamar uma pessoa que vai atazanar a minha vida se eu estou feliz sozinha? Só se a pessoa tiver muito a me oferecer. Se não tiver, eu não quero. Né? Se tiver muito a oferecer, é saudável, né?
Porque tem gente que tem muita coisa para oferecer, mas é tudo negativo, sabe? Tem muita coisa para oferecer, mas é só negativo. Então, vamos voltar lá para os Estados Unidos. Então, você passou pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e você permaneceu, e você continuou. E você saía com ele, e você era a esposa, e você continuava fazendo as coisas. Você não desabafava, não falava com alguém, você não tinha um confidente, ou uma amiga confidente, ou a família. Como era a família desse rapaz? A família, eles eram muito próximos, assim, mas eles não falavam sobre problemas, né? Então, não dá para saber quão próximos eles eram próximos para festas, né? Quando tinha festa, feriado, todo mundo se reunia, mas eles não eram próximos para contar sobre algum problema. E a minha família, eu não queria contar para eles, porque eu estava vivendo longe, eu não queria preocupá-los, eu não queria, na minha cabeça, eu não queria falar mal do meu marido, né, da época, porque depois as coisas iam melhorar, então, para que eu ia... Na minha cabeça era assim, né? Então, para que eu vou falar mal se depois as coisas vão melhorar só para eles ficarem... Eles vão ficar com o pé atrás, eu não quero que eles tenham um relacionamento ruim com ele, né? Mas com o relacionamento com a família dele, eu tentei falar para as irmãs dele, que ele tinha duas irmãs. Uma não acreditou em mim, mas uma acreditou em mim. Uma pessoa só da família dele. E era uma pessoa que não se dava bem com a família, entendeu? Então, eu não sei se era a ovelha negra da família, sabe? Era o bode expiatório da família. Essa pessoa acreditou em mim. A família dele não acreditou. Eles achavam que eu era infeliz, eles falaram. Gabi, você é infeliz com tudo. Tudo é problema para você, né? Porque eu mudava, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não podia trabalhar. Então, eu trabalhei limpando lixo de banheiro público, né? Eu não gostava de não trabalhar. Então, eu trabalhava em banheiro público, vendendo sorvete, vendendo frios no supermercado, arrumando roupa nas lojas, sabe? E cada vez que eu mudava de emprego, a mãe dele falava, de novo mudou de emprego, sabe? Então, ela achava que eu era infeliz, não que eu estava tentando subir, né, na vida, melhorar. Então, ela me via assim, eu sou sempre infeliz, né? Eu não sou uma pessoa estável. Eu tinha uma pessoa no trabalho, que era um homem, que ele é meu amigo até hoje, que eu falava para ele o que acontecia, e ele falava, você tem que sair do relacionamento, tem que sair. Mas ele também estava no relacionamento abusivo, e também não saía. Então eu falava para ele que ele tinha que sair, ele falava para mim, e nenhum dos dois saímos. Né? Certo. Então, não ajudou muito, né? Qual foi a pior coisa que aconteceu para você dentro do relacionamento? A pior coisa que aconteceu comigo foi uma coisa que eu não quero muito falar hoje, se a gente puder, mas eu vou falar só para responder a senhora, que foi quando eu tentei tirar a minha vida. E foi a pior coisa que aconteceu. Com certeza. Quando você se perde de você a ponto de fazer uma coisa desse jeito com você, é porque você não vê esperança, você se acha uma pessoa que não merece estar ali. Você se acha a pessoa que cria os problemas, você está infernizando a vida de todo mundo. Então é fácil, é só você tirar você da cena, né? No dia que você tomou essa atitude, tinha quanto tempo o seu casamento? 4 anos. 4 a 5 anos. Você foi para o hospital? Você foi cuidada? Fui cuidada, fui no hospital, quebrei um braço, ferrei uma parte das minhas costas. Até hoje, né? Sequelas, né? Quando você voltou para casa, o que é que você ouviu dessa pessoa? Nada. Absolutamente nada. Nada. Como se eu não tivesse saído de casa, como se não tivesse nada acontecido. Absolutamente nada, Jane. E daí você se sente burra. Além disso, qual foi a primeira coisa que eu pensei? Por que não deu certo o meu plano?
entendeu? Tipo, não é uma coisa muito triste. E como como você se cuidou? Quem estava ali para lhe dar suporte de cuidado mesmo, sabe? Cuidar de você, porque você voltou toda quebrada, vamos dizer assim, toda quebrada, precisava de cuidados. Quem cuidava de você? Quem cuidou de você? Eu mesma, eu não tinha ninguém. E foi culpa minha, porque se eu tivesse aberto a boca e falado, mãe, sabe? Se eu tivesse ligado para o Brasil, falado, mãe, corre aqui, eu preciso de você. Minha mãe estaria lá 15 horas depois. Mas eu tinha medo do que o abusador iria falar para minha mãe, sabe? Eu não queria pôr minha mãe no meio, eu não queria ter filho por causa disso. Muitas vezes ele me batia porque ele queria ter vezes que a gente fazia amor, né? Amor. Ele depois cobrava quando eu não tô grávida. E eu tomava pílula escondida. Então eu não queria pôr uma criança no meio, eu não queria pôr minha família no meio, porque eu estava vivendo o inferno. E ao mesmo tempo eu achava que eu podia apagar o fogo do inferno, entendeu? Eu não dá. A gente tem que sair. Não dá para apagar o fogo. Você me disse, quando nós estávamos falando sobre essa live, você me disse que amava demais esse rapaz. Quando você ama uma pessoa, você quer cuidar dela, você quer que ela melhore, você quer que ela seja melhor. O sentimento que você tinha por esse rapaz. Quando acontecia todas essas tragédias, porque foram muitas tragédias, né? Não dá para a gente falar tudo para não chocar as pessoas. Mas assim, quando você voltava para casa, que você olhava para aquele ser, o que acontecia dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente? O que você pensava? Você tinha capacidade de analisar aquilo ali friamente? Eu estou na frente de um assassino, eu estou na frente de um psicopata. Eu já te falei que ele não é psicopata, né? Ele é sociopata. Então, depois eu explico, gente, por que eu considero ele um sociopata. Que ainda é pior do que o psicopata, porque o psicopata ele vai lá e ele faz o trabalho dele. E o sociopata, ele é perverso, ele vai fazendo a maldade, a perversidade, e para ele aquilo é normal, como era o caso dela. Então, ele chega às últimas consequências e para ele é normal, ele não está fazendo nada, entendeu? Além de quebrar regras sociais, que é uma coisa absurda. O que sentia você, o que dentro de você, como era que você se sentia quando você voltava de uma tragédia, ou quando ele voltava para casa após uma surra, após um espancamento, você olhava para aquela pessoa e o que se passava dentro de Gabi? Eu primeiro tinha medo, assim, por exemplo, se eu estava esperando ele em casa, ele desaparecia e depois voltava 3 dias depois. E eu ouvia o carro chegou na garagem, sabe? Eu ouvia ele subindo a escada para abrir a porta. Era um pavor, assim, eu morria de medo. E ao mesmo tempo era assim, deixa eu ver se eu consigo pôr em palavras. Era medo e ao mesmo tempo, será que ele vai me aceitar agora? Será que agora ele vai me enxergar? Então era uma esperança do futuro. As pessoas que vivem no relacionamento abusivo, a gente vive da esperança. A gente vive, as coisas vão melhorar. Senão a gente não sai, porque o presente é uma porcaria e o passado é uma porcaria. Então a gente vive do futuro, as coisas vão melhorar. Eu vou fazer as coisas melhorarem. Eu vou ser melhor. Eu vou fazer ele se enxergar. Eu vou fazer ele ver o que ele está fazendo comigo. Então é viver do futuro que nunca acontece, né? Então você vê, ele bateu mais uma vez, mas a próxima vez ele vai ver, entendeu? Porque a gente não quer acreditar que a gente está vivendo o que a gente está vivendo, porque não é o normal, as pessoas não conversam sobre isso, pelo menos, graças a Deus, hoje em dia, conversam sobre isso. Mas antigamente, as pessoas falavam. Então, era muito mais difícil a gente reconhecer que a gente estava num relacionamento abusivo e sair. A gente viver do futuro, as coisas vão melhorar. Se ele está falando que a culpa é minha, se eu acreditei que a culpa é minha, eu vou fazer alguma coisa para melhorar. Se ele não está querendo
se deitar na cama comigo, eu vou pôr uma lingerie, eu vou fazer isso, eu faço o que ele quiser. Daí você se submete a coisas que você nunca se submeteria, sabe?